Diácono Abílio. Novamente o diácono Jailson não pôde estar presente por estar ajudando a cuidar da sua sogra, que está hospitalizada, mãe da Cleonice, sua esposa. Colocamos eles também em intenção nesta Santa Missa. Hoje, de maneira muito especial, vocês vão perceber, hoje não, amanhã provavelmente vão ser feitas as postagens, nós vamos dar uma tônica especial à presença das crianças aqui no nosso cerco de Jericó, né? E tem uma criança muito especial. Eu pedi para que ele viesse aqui hoje. Ele falou tão bonito esses dias atrás, na rádio, chamando as pessoas para o cerco de Jericó. Diz ele que não falta no cerco de Jericó. Vou entender melhor essa história. Queria convidar aqui em cima, para subir aqui ao palco, o Bento José. Cadê o Bento? Vem aqui, Bento. O Bento vai me ajudar no começo dessa homilia hoje. Outro dia o padre Claudinei chamou ele, mas não deixou o coitado falar. O Bento vai fazer um convite para vocês hoje. Cadê? Estão filmando ele? Registra para mim, Emerson. Né? Para depois a gente colocar esse convite no cerco. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber do Bento. É gostoso participar do cerco de Jericó? É boa essa experiência? Se for bom, você vai convidar, olhando lá para aquela câmera, né, as pessoas a permanecerem firmes no cerco de Jericó até o último dia. E quem não veio ainda é para vir. Você capricha no convite para o padre? Você ajuda nós? Então vai lá. Então eu queria pedir, né, para quem está assistindo, para perseverar firme até o final do cerco de Jericó, porque as graças sempre vão vir. Creia nisso, porque quando a gente bate, a porta será aberta. E quando a gente pede, Deus também vai nos dar graça, através desse cerco de Jericó. Então vamos perseverar até o fim, que a nossa graça vai chegar. Você quer ver como é que o Bento está afiado? Ô Bento, você lembra qual foi o lema do cerco de Jericó do ano retrasado? Fortaleçamo-nos no Senhor pelo seu soberano poder. E o do ano passado? Tudo posso naquele que me fortalece. Gente do céu, merece ou não merece uma salva de palmas? E o desse ano? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Uma criança, né? Mas não aquela musiquinha de suspense. Não era só para isso que o Bento veio. Eu enganei o Bento. E enganei a família dele também. Vocês vão cantar para mim o refrão da nossa música tema, enquanto eu converso com o Bento aqui, rapidinho atrás do altar, tá bom? Em tudo dai graças. Eu vou cantar por cada sorriso, por cada lugar. Como não sou bobo nem nada, vai que dá certo, já pensou? A primeira cadeira que o futuro Padre Bento sentou foi na cadeira. O Padre Bento sentou na cadeira do Padre Beto. Vai que uma letrinha só, né? Olha que bênção de Deus. Vamos lá então, meus amados irmãos e irmãs, queridos filhos em Cristo Jesus. Olhemos para a liturgia de hoje. Alguém se lembra da primeira leitura de ontem? O que foi narrado para nós? O que nós refletimos ontem? O pequeno Davi venceu o grande
Isso, gigante Golias, não é verdade? E hoje, mais uma vez, Danilo, vem comigo. E hoje, mais uma vez, Davi entra em cena. Depois de ter matado o filisteu, diz a palavra de Deus que as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando, cantando alegremente, ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. O que essa comemoração gerou no coração do rei Saul? Ciúmes, inveja. Ciúmes e inveja a ponto de envenenarem o coração do rei contra o jovem Davi. E então, Saul, nos diz a palavra de Deus hoje, aspirou matar Davi, desejou matá-lo. E aqui, amados irmãos e irmãs, hoje somos colocados novamente diante de uma grande batalha que muito constantemente enfrentamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Ontem, Davi vencia no episódio de ontem o gigante Golias. Já hoje, Davi precisa batalhar contra o mal que advém do coração de alguém muito próximo. E a palavra de Deus hoje nos confronta e nos faz refletir e nos questiona. Quantas e quantas vezes somos também nós impelidos a agir como Saul? Vivemos num mundo de tanta competição, num mundo de tanto corre-corre, tanta cobiça, que já não assusta mais as pessoas em horário nobre ligar a televisão no canal de maior audiência e ver várias pessoas disputando um prêmio em dinheiro serem negligentes diante de um filho de Deus passando mal e correndo risco de vida. Não foi isso que há poucos dias passou no tal do Big Brother Brasil? Várias pessoas estavam numa prova, foi o que a gente tem apurado nas redes sociais, na internet, né? Até porque mesmo nós, principalmente eu, padre, nesse horário, nem tenho condições de assistir TV, e se tivesse, não assistiria esse programa. Mas a gente vê que está bombardeando as redes sociais e a gente acaba sabendo o que está acontecendo lá, inevitavelmente, né? E nós vimos lá que um ator, faz parte do elenco lá de artistas da Globo, falei o nome do canal, não era para falar, depois vocês editam nas redes sociais. Um ator que faz parte do elenco daquela emissora passou mal, teve um ataque epilético, algo extremamente preocupante. Não é tão simples como muitas vezes a gente imagina. É uma situação que requer cuidado, socorro imediato. E aí eu pergunto para vocês, de quantas pessoas aquele homem recebeu socorro que ele precisava? O cuidado que ele carecia? Quantos desceram e foram lá ajudá-lo? Eu não estou ouvindo. 2, 10, 5, 7? Nenhum. E aí a gente vê facilmente um retrato da sociedade que está aí. Hoje, ou semana passada, quem caiu, passou mal e não recebeu nenhum socorro, foi lá aquele participante do programa. Hoje, amanhã ou depois, caminhando por aí, andando na rua, pode ser eu ou você. Por quê?
que ele não foi socorrido? Porque ninguém queria perder a chance de ganhar um prêmio em dinheiro. Mas o que vale mais, um prêmio em dinheiro ou uma vida? Voltamos ao duelo de Davi e o rei Saul. Quando menos esperamos, o nosso coração, movido pela cobiça, pelo orgulho, pela vaidade, pela disputa, lá no nosso trabalho, a gente já começa a fazer mau juízo do outro, porque se o outro ligou cedo demais para mim, mas o que ele está ligando nessa hora? O que ele está me incomodando? Esse cara não vai com a minha cara. Porque se o outro passou apressadamente e falou bom dia num tom meio diferente, por que ele está diferente comigo? O que está acontecendo? Por que os outros ele trata de um jeito e ele tem que tratar assim? E por qualquer coisa, por qualquer motivo, somos impelidos a fazer mau juízo do nosso próximo. Não é assim? Davi, nos diz a palavra de Deus, ele prestou um bem àquela sociedade, tanto que as mulheres voltaram tocando, cantando, festejando, voltaram para suas casas. Porque o povo de Deus não corria mais risco de vida. Mas por que então Davi era alvo de maquinações por parte de Saul? Porque Saul não conseguia mais ver Davi com os próprios olhos. Começou a ver, enxergar, avaliar, julgar Davi pela lente dos ciúmes, da inveja. Às vezes, do problema de baixa estima, porque quando a gente está com baixa estima, nos incomoda as pessoas que estão felizes ao nosso redor, ou não incomoda? O dia que a gente não está bem, a gente não quer ninguém bem do nosso lado. Muitas vezes é assim que acontece. E hoje nós somos trazidos a essa liturgia para olhar um pouco para dentro de nós mesmos, para percebermos que muitas vezes isso acontece dentro da nossa própria casa. Quando permitimos que entre nós e o nosso próximo se abra um abismo, a gente não conversa mais, a gente não dialoga mais, a gente não para mais para escutar o outro, a gente só fica no celular, jogos, damos mais atenção para os amigos do que para as pessoas de casa. Talvez você veio a esse cerco de Jericó hoje, dizendo, eu não sei se volto amanhã, mas se você está aqui hoje, é para que Deus não faça o trabalho pela metade na sua vida. Deus não quer que você venha só hoje, amanhã, mas que você venha até o último dia, porque uma obra está em andamento dentro do seu coração. E hoje a nossa história, essa batalha que Davi precisa travar, ganha um aliado. Quem é ele? Jonatas, filho do rei Saul, que amava, diz a palavra de Deus. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, sobre a sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi. Isso nos lembra alguma coisa? O que é que Jesus nos pede? Amai-vos uns aos outros como? Precisa gostar? Precisa andar de bracinho dado com o outro para cima, para baixo? Não, é para amar. E às vezes a gente se priva de amar o outro porque nós confundimos uma coisa com a outra. Amar significa não desejar fazer mal ao outro, estar disposto a ajudar o outro naquilo que ele precisa, porque ele é meu irmão. E assim vamos nos reconhecendo membros todos de uma única e mesma família. E Jonatas então toma uma decisão. Ele se coloca entre o pai, que quer matar Davi, percebendo que
O coração do pai estava sendo movido pelo ciúme, pela inveja. E Davi, o amigo que ele tanto amava. E ele então começa a trabalhar em prol de Davi no coração do pai, trazendo à tona 3 verdades. Olha só que interessante. Não faças mal algum ao teu servo Davi. Primeiro, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo o povo de Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto, e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Ao contrário do pai que tinha o coração movido pelos ciúmes e pela inveja, Jonatas tem um coração movido pelo amor. E o amor só tem uma fonte: Deus, porque Deus é amor. E o amor que provém de Deus, ele é conciliador, ele é pacificador. Uma pessoa que ama e coloca o amor em primeiro lugar em sua vida, ela tem um coração em paz. Por isso que quando a gente perdoa, a gente recobra a paz que há muito tempo a gente não tinha. Porque o problema é esse: quando eu retenho o perdão, eu não vou perdoar ele para ele ver o que é bom para a tosse. Bobo é você. Porque o outro vai seguir com a vida dele, muitas vezes sequer sabendo que você está com raiva dele, sequer sabendo que você está se remoendo de ódio dele. Agora você passa a ver o outro passando na rua, você muda de calçada. Você vê que o outro está frequentando o mesmo evento que você já sente uma coisa ruim dentro de você. Aí eu pergunto para você: quando a gente não perdoa, quem é que na verdade sofre? Somos nós. Por quê? Só é capaz de perdoar quem é capaz de amar. Só é capaz de amar quem é capaz de perdoar. Se você nunca teve a oportunidade ou a necessidade de perdoar alguém, você ainda não passou pela prova de fogo para saber se de verdade você ama esse alguém. Às vezes a gente não se vê no papel de Saul, julgando o outro por conta de um perdão que foi recebido. Ela é uma trouxa, ele é um idiota, se eu fosse ele, se eu fosse ela, eu não perdoava. Mas é porque você não está no lugar do outro, e o outro ama. Perdoar é morrer para si mesmo, para que o outro tenha a chance de ressuscitar. É fazer o que Cristo faz na cruz por nós. Ele morreu para que tenhamos vida e vida em abundância. Por isso, todo mundo que é perdoado tem o dever de agarrar essa chance com as 2 mãos, porque o outro está morrendo para ele mesmo, para que você receba a chance de ressuscitar. E caríssimos irmãos e irmãs, precisamos exercitar mais a graça do perdão dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Filho não tem respeitado mais pai e mãe como pai e mãe. Tudo bem, não precisa chegar a tanto, mas eu sou do tempo que pai e mãe a gente chama de senhor e senhora.
Oi, pai. Pois não, o que o senhor precisa? Pobres dos pais que fazem dos filhos ou lutam para fazer dos seus filhos seus melhores amigos. O melhor amigo de um homem é a sua esposa. A melhor amiga o melhor amigo de uma esposa é o seu marido. Porque vai chegar uma época na vida de vocês em que somente um entenderá o outro. Quando as perninhas estiverem fracas, somente um vai entender o outro. Quando a velocidade desacelerar, somente um vai ter paciência para lidar com o outro. Você vai ser o quanto vai ser difícil o dia que você precisar, por mais que sejam amorosos. Mas o quanto é difícil morar na casa de genro e nora. Não é a sua casa. Não é. E por mais que eles se esforcem, eles não têm a compreensão, porque eles não conseguem se colocar no seu lugar. Somente o outro que vem de uma mesma realidade que você, que vive uma mesma realidade com você, consegue. Por isso, agora eu quero falar de maneira muito especial com você, marido e esposa. Se vocês têm uma oportunidade de se perdoar e recomeçar o casamento de vocês, Deus trouxe vocês aqui hoje para fazer isso aqui, hoje e agora. Interrompa qualquer caso, relacionamento que você tenha fora do seu casamento. Volte para casa. Volte para o lugar que Deus edificou para a sua vida. Saiba que nos momentos mais difíceis, quem estará do seu lado é aquele que Deus escolheu, é aquela que Deus escolheu. Na hora que a gente sofre um acidente, que a gente sofre um AVC, que a gente fique acamado, que a gente se sente inválido, olha a palavra, inválido, sem valor. Quem é a única pessoa que vai se levantar 2, 3, 10 vezes na noite, se for necessário, para virar a gente na cama porque aquela posição dói? Quem é a única pessoa que vai conseguir ter forças e paciência para trocar a nossa fralda, para pegar a gente no colo, coloca na cama, tira na cama, lidar com o nosso fedor, com a nossa aparência? Pode ter certeza que aquele amigo lá do boteco, lá do bar, vai te visitar 1, 2, 3 semanas, 2, 3 meses depois, meu irmão. Um abraço para o gaiteiro. O fardo vai para as costas daquela que muitas vezes você renegou, você desprezou, você traiu. Por isso Deus te traz para esse cerco de Jericó, para que você haja e tome consciência enquanto há tempo. Para que você lá na frente não entre nas estatísticas de idosos abandonados, desprezados no asilo. Você já teve a oportunidade de conversar com alguns andarilhos de rua? 90% desses homens que andam nas ruas, um dia tiveram uma casa confortável, um emprego, uma família, mas foram trocando por prazeres mundanos que passaram. E prazer carnal vicia que nem droga. O demônio vai nos distraindo, vai nos enganando, vai usando iscas, e nós vamos sendo levados cada vez mais para longe das pessoas que realmente nos amam, a quem nós
verdadeiramente deveríamos amar. Chega, Deus te traz aqui hoje para dar um basta nisso. Chega de brincar com a sua felicidade. O tempo da mudança chegou, o tempo da conversão é esse, é o agora. Santa Rita de Cássia, quando era criança, queria ser religiosa. Os pais, preocupados com o seu futuro numa sociedade instável, violenta, fizeram com que ela se casasse. Ela se casa com um homem violento, um homem cheio de vícios, um homem que, por agir como um agiota na sua época, gerou muita inimizade. Mas Rita firme na oração, Rita firme no seu propósito de converter e salvar a alma do marido, até o dia que ela consegue. Depois de convertido, ele é vítima de uma vingança. Pessoas que, por conta da sua agiotagem, sofreram no passado, vão e matam ele. Os 2 filhos de Rita, já adolescentes, presenciam a morte do pai e juram se vingar do assassino. Rita reza: Senhor, tira essa ideia da cabeça dos meus filhos, do coração dos meus filhos. Se não for possível tirar, Senhor, tire a vida dos meus filhos, antes que eles tirem a vida de alguém, para que eles não percam o direito à salvação e à vida eterna. E reza a tradição que em poucos meses os 2 filhos de Rita contraem a peste e morrem. Ela ficou sozinha no mundo. E aí eu pergunto para vocês: ela se revoltou contra Deus? Ela jogou tudo para o alto? Ela desistiu? Quanto mais os espinhos da vida apareciam, mais ela se voltava a Deus. Porque Rita tinha um coração capaz de perdoar, porque a única coisa que Rita sabia fazer, a exemplo de Jesus, era amar. Ser devoto de um santo é fazer os mesmos votos de fidelidade a Deus que aquele santo fez. É querer ser igual. É por isso que a igreja nos dá como mais perfeito exemplo de seguimento Nossa Senhora, por exemplo. Quero ser fiel a Deus como Nossa Senhora foi. Não é fazer de Nossa Senhora uma deusa, igual alguns irmãos protestantes, por ignorância, por desconhecimento, falam que os católicos fazem. Não, Deus é um só. Nós somos devotos de Nossa Senhora porque nós queremos fazer os mesmos votos de fidelidade a Deus que ela fez. E confiamos que pelo fato dela ter sido uma mulher santa aqui na terra, hoje ela está no céu com Deus, junto do seu Filho Jesus. Eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu? Então sejamos como Nossa Senhora, que é mãe inclusive dos assassinos de Jesus naquela cruz. Quem é devoto de Santa Rita de Cássia aqui? Eu sou. Então façamos os mesmos votos que Rita fez. Peçamos para Deus hoje a capacidade de morrer para nós mesmos, se preciso for, para que nós sejamos como Jonatas e não como Saul. De Saul, o mundo já está cheio de pessoas que hoje se dizem católicos e amanhã estão falando mal do Papa, de pessoas que hoje se dizem, católicos praticantes e amanhã já está fazendo grupinho para falar mal do padre, para fazer campanha pró-aborto. Não dá, meu irmão. Ou nós estamos com Cristo ou nós não estamos. Por isso o Evangelho de hoje nos convida a uma decisão radical. Olha só para o Evangelho de hoje. Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar. O mar, para a teologia, para o contexto daquela época, era um lugar desconhecido, como a nossa vida é. Nós não sabemos, nós sabemos o que aconteceu até aqui, mas nós não sabemos o que virá no próximo segundo. Olha lá para a vida do Giovanni, uma liderança de peso aqui da nossa cidade de Sarandi, foi vitimado por um infarto fulminante hoje de manhã.
Está sendo velado neste momento, nesse exato momento, na Capela São Pedro Apóstolo, lá na paróquia Nossa Senhora das Graças. Será que se ele soubesse que ontem seria a última noite que ele tinha para passar em família, ele não teria dito para quem ele precisava dizer, me perdoe? Ele não teria dito para quem ele precisava dizer, eu te amo? Ele não teria dito para quem ele precisava dizer, siga firme com seus sonhos, eu acredito em você, você tem potencial? Nós estamos perdendo muito tempo da nossa vida. E hoje Jesus nos trouxe a essa realidade para nós refletirmos seriamente sobre as nossas atitudes. Jesus se retira para a beira do mar, nos coloca diante da nossa própria vida para refletirmos. E a palavra continua, muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, Jerusalém, Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aqui, vamos atualizar esse texto? Deixa eu limpar um pouco o meu óculos aqui. Muita gente da paróquia São Paulo Apóstolo seguia. E também gente da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Liberdade, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora de Fátima, Santa Isabel, paróquia São José. Foram até o cerco de Jericó, porque tinham ouvido falar de tudo o que acontecia lá. Gente, tem tudo a ver com a gente isso aqui. Então Jesus pediu aos discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Será? Agora vem a lapada. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca. Você está disposto a entregar a sua barca para Jesus? A sua casa? A sua família? Os teus negócios, os teus sonhos? Aquela tua mágoa que já te impede de conversar com o seu pai há 10, 15, 20 anos? Aquele propósito que você estava de jogar tudo para o alto e abrir mão dos teus filhos, da tua casa, da tua família? Por causa da multidão, por causa do cerco de Jericó. Com efeito, Jesus tinha curado, prestem atenção aqui. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Quem que jogava-se sobre ele para tocá-lo? Todos os que sofriam de algum mal. Olha o que literariamente vai acontecer com esse texto. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando. Quem que caía mesmo aos pés de Jesus? Todos os que sofriam de algum mal. Todos os espíritos maus, ou seja, a mesma pessoa. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando, Tu és filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, até os espíritos maus são capazes de dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus nos trouxe aqui hoje para dizer que Ele não precisa de ninguém que se diga cristão só da boca para fora. Fala que é cristão, mas vive no adultério. Fala que é cristão, mas posta coisas favoráveis ao aborto. Fala que é cristão, mas ao mesmo tempo é favorável à ideologia de gênero, é favorável a outros absurdos que estão por aí, brotando de todo lado. Fala que é cristão, mas na primeira oportunidade joga carne com um chumbinho no quintal do outro para matar animal de estimação que está te incomodando. Vai lá no fundo de vale desprezar a fêmea com os filhotinhos, desprezando a criação.
fala que é cristão, mas não dá atenção para os filhos dentro de casa, despreza a própria esposa na primeira oportunidade, está rebaixando a esposa com palavras que ferem mais do que objetos cortantes, xinga, fala palavrão. Que tipo de cristianismo é esse? Se nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus que criou tudo pela palavra, lá em Gênesis está escrito assim: Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus disse com as palavras. Olha a importância das palavras que saem da nossa boca, e tem cristão que ainda não se tocou disso. Xinga com a maior facilidade do mundo. Que adianta xingar? Vai resolver o problema? Pelo contrário, vai atrair ainda mais maldições para a tua vida. E não se engane, atrai. Porque quanto mais a gente xinga, o falecido Padre Léo, que está em processo, e eu acredito piamente que o Padre Léo vai chegar a ser santo, o falecido Padre Léo da comunidade Betânia, que pregava na Canção Nova, né? Ele dizia que o murmúrio, a lamentação, os xingamentos são orações do diabo. Se o louvor, por exemplo, é uma oração a Deus, quando a gente xinga, a gente lamenta, o diabo vai vendo que ele está vencendo na nossa vida. É uma oração que alimenta Satanás. E aí quanto mais você xinga, quanto mais você reclama, quanto mais você blasfema, mais Satanás vai investindo contra você e a sua... Por que ele vai mudar se ele está vendo que ali ele está ganhando? Naquele time ele está ganhando, naquele terreno ele está vencendo. Para que ele vai para outro lugar? Para que ele vai procurar outra família para atazanar? Ele vai ficar ali na tua casa, vai ficar em cima de você nos teus negócios. Continua alimentando ele para você ver. Então hoje Jesus nos reúne aqui para nos dar um ultimato. Chega de brincar com a felicidade. Chega de brincar com a nossa única certeza. O lugar que Deus, os pedaços do solo santo, da terra santa que Deus nos deu para habitar, se chama família. É o nosso bem mais precioso. Não troque de família como quem troca de roupa. Todo casamento tem seus altos e baixos, e com certeza no seu casamento também é assim. Percebeu que vocês estão passando por alguma dificuldade? Procure imediatamente o padre. Procure imediatamente uma terapia. Não imagine que trocando de relacionamento isso vai dar jeito. Lá no outro relacionamento vai chegar um momento que vocês vão passar pela mesma fase de altos e baixos, porque todo relacionamento é assim. Ou vocês acham que vocês vão vir o ano inteiro para a missa, em qualquer paróquia, e vocês vão vir na missa e chorar, e se debulhar, e se emocionar? Tem missa que a gente vai vir e a gente vai sair, às vezes sentindo, entrando com o sentimento de como a gente... mas parece que eu estou saindo do jeito que eu entrei. E o efeito vai vir durante a semana. Para de achar que Jesus vive de espetáculo. Tem que ficar dando showzinho para você. Desce do pedestal e para de querer ser o centro das atenções. Deixa Jesus voltar a ocupar o lugar que é dele. Nós estamos vivendo num tempo, numa sociedade muito mimizenta, em que marido não quer esposa, marido quer fazer da esposa sua mãe. Uma hora ele quer que a esposa seja mãe, uma hora ele quer que a esposa seja a eterna namoradinha, e a mulher nunca tem oportunidade de ser esposa de verdade. Ora é só para servi-lo como uma empregada, ora é só para servi-lo como se fosse uma garota de programa. Chega. Deus quer uma parceira do teu lado. Deus quer colocar do seu lado uma mulher para contribuir para a tua santificação, para a tua salvação. Toma consciência disso. Você vai trocar uma mulher honesta, honrada, trabalhadora, mãe dos seus filhos, por uma qualquer? Para e pensa. Bota juízo na sua cabeça. Sai desse relacionamento, desse adultério enquanto há tempo, e volta para a tua casa. Você não precisa comer as lavagens dos porcos, sendo que você tem comida em casa.
E é Deus que está te dizendo isso. E Deus coloca piamente no meu coração. Me perdoem aqueles que não precisam ouvir isso, mas nós temos muitas pessoas no nosso meio que precisam ouvir isso. Volta para a tua casa enquanto ainda há tempo. É o Espírito Santo de Deus que pede para falar isso para você. E amados irmãos e irmãs, voltemos para a nossa casa. Voltemos para a nossa intimidade. A nossa casa é o lugar onde Deus quer habitar. E Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Precisamos tomar consciência do valor que nós temos uns para os outros, antes que seja tarde demais. Infelizmente os filhos do Giovanni não vão ter mais oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer: papai, eu te amo. Papai, o Senhor é importante. Será que se esses filhos soubessem que ontem seria a última noite, será que eles teriam ficado fora de casa? Será que eles teriam ido para aquele outro compromisso? Será que eles estariam naquele outro lugar? Ou será que eles estariam todos juntos na casa do Pai, com Ele, aproveitando os últimos minutos, os últimos segundos? Desculpa te falar isso, mas talvez nós estejamos vivendo os nossos últimos minutos aqui nessa terra. E o que a gente está esperando para ser e para fazer aquilo que Deus espera que a gente faça? Que nós sejamos como Jonatas, instrumento de amor na vida do outro. Você pode ser o melhor marido que a sua esposa pode ter. Você, esposa, pode ser a melhor esposa que seu marido pode ter. Nós, filhos, podemos ser os melhores filhos que hoje os nossos pais podem ter. Nós, pais, podemos ser os melhores pais que os nossos filhos hoje podem ter. Só depende de nós. Um Deus para nos ajudar, nós sabemos que nós temos. A decisão que precisa ser tomada precisa partir de mim. Infelizmente você não pode tomar essa decisão por mim. Eu não posso tomar essa decisão por você. Às vezes eu vejo casais maravilhosos sofrendo no erro, mas eu não posso tomar essa decisão por ele ou por ela. E aí infelizmente você vê uma família linda indo por água abaixo. Vamos salvar a nossa família? Sim ou não? Vamos agir enquanto há tempo? Vamos ser aquilo que Deus quer que a gente seja? Quem topa esse desafio? Quem veio aqui para vencer esse desafio? Levanta a mão. Para colocar isso em prática hoje. Por quê? Porque Jesus está cheio de pessoas que o sigam só dizendo que Ele é Senhor. Jesus quer pessoas que mostrem que Ele é Senhor com atitude, com gestos concretos. Olha ali, ó, que bonito aquela montanha que a gente colocou ali. Aquilo ali é mostrar para nós, para Jesus, que Ele é o nosso Senhor. Nós fizemos o que Ele nos pediu. Hoje o que é que Deus nos pede? É colocar em prática, arregaçar as mangas, descruzar os braços e ir para a lida. Eu vou salvar a minha família. Eu quero fazer da minha esposa a mulher mais feliz desse mundo. Eu vou fazer do meu marido o homem mais feliz desse mundo e os meus filhos também. Só depende de você. Eu vou começar. Depois vocês vão continuar. Combinado? Bento, vem aqui. Quem que você quer chamar aqui no palco? O meu pai e a minha mãe. Nós vamos aprender como fazer e o que a gente tem que fazer com uma criança. Presta atenção para você não perder essa lição, tá bom? Vem para cá. Mãe e pai, eu quero agradecer muito vocês por poder ter me
ter me dado o meu irmão, o Isaac. Quero agradecer a vocês por tudo que vocês fazem na nossa vida e por tudo que vão fazer. Quero também pedir perdão por todas as vezes que nós erramos, né? Por todas as vezes que eu erro e entristeço vocês. Mas eu amo muito vocês e vocês são uma linda família para mim. Muito obrigada. Flávio, quer falar alguma coisa? É difícil. É difícil na frente de muitas pessoas, mas é algo que a gente já vive na nossa casa. Não é, meu filho? Não é nenhuma e nem duas, mas já foram muitas as vezes que nós, como pais, também já chegamos ao Bento e pedimos perdão. Porque a gente falha. Como pai, como mãe, a gente também erra. E na nossa casa nós temos esse costume, né? Graças a Deus, de quando a gente erra, de reconhecer a nossa falha, de pedir perdão, né? Seja ao Bento, ao Isaac, que ainda é um bebê, nós como esposos, né? Quantas e quantas vezes também entre nós a gente conversa e a gente pede perdão, a gente pede desculpa por palavras, por ações, né? E ser família é isso, é reconhecer que a gente não é dona da razão, não é dono da razão, né? Existem corações, são almas, né? E a gente está sempre um tocando o outro. E às vezes esse toque, ele é doloroso, numa palavra, numa correção, num gesto, às vezes numa falta do carinho, né? Então ter essa graça, pedir a Deus essa graça, né? Na sua casa, na sua família, de viver o perdão, de viver o amor, de viver a oração. Isso é fruto de oração. É fruto de oração. Hoje ainda pela manhã a gente conversava, eu e o Bento, e eu dizia: filho, há 2 anos você participou do cerco pedindo a graça do seu irmão. Há 2 anos atrás. O ano passado, ele participou do cerco agradecendo pela vida do Isaac, né? Que era o sonho dele. E que nós muitas vezes negligenciamos o sonho dele, como pais. E esse foi um dia muito bonito em que nós também pedimos perdão ao Bento, quando nós fomos contar para ele da gestação. Nós pedimos perdão, nós dizemos: filho, nos perdoa por termos demorado tanto. E ele nos disse, quer falar o que você disse? Foi tudo no tempo de Deus. Essa foi a resposta dele, dia 29 de abril do ano passado. Foi no tempo de Deus, mãe. Não precisa se desculpar, foi no tempo de Deus. Então, é fruto da nossa oração, do que a gente vive em casa. E hoje, diante de tantas crianças, né, que a gente vê aqui, como o padre mesmo dizia, evangelize as suas crianças. Cuide do que as suas crianças assistem, cuide do que as suas crianças vê na televisão, no YouTube, nos programas, nas novelas.
cuida do imaginário. Quantas crianças já com o seu imaginário afetado por novelas, por pornografia? É triste ver o que está acontecendo na nossa sociedade. O padre dizia há pouco, no início da homilia, crianças que estão sofrendo com pornografia, crianças que desde cedo têm acesso a conteúdos que não condiz. Nós precisamos cuidar da inocência das nossas crianças. Eu sempre digo isso no rádio, e não é brincadeira. Em casa a gente cuida do que assiste, do que vê, qual tipo de programa, qual tipo de jogo. Tudo. E não deixo, não permito, não dou brecha. Porque eu sei o quanto isso me fez mal na minha infância. E eu não quero que esse mal atinja a minha casa de novo. Então nós precisamos ter o controle, sim. Saber dizer não. Saber dizer sim na hora certa. E não ter medo de dizer não aos nossos filhos. Tem pai que tem medo de falar não. Ai, porque, coitado do meu filho, o que vai acontecer? E tem filhos que já perceberam isso e começam a ameaçar pai e mãe. Ah, porque se me falar não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu tiro a minha vida. E você vive refém de um adolescente, de uma criança. A responsabilidade é sua. A palavra nos diz que nós seremos salvos pelos nossos filhos. Isso é muito sério. E nós precisamos assumir a responsabilidade sobre os nossos filhos. O que nós estamos criando? O que nós vamos devolver para Deus? Eu sempre digo, ele é a nossa bênção, o Isaac é o nosso sorriso. É a bênção de Deus e o sorriso de Deus na nossa casa. Então não tem como dar errado. E Deus vai cuidando, sobretudo quando a gente confia a Ele, a nossa casa, a nossa família, todos os dias. Seja incansável na sua oração, não desista. Se hoje o seu filho se encontra rebelde dentro da sua casa, não desista de orar, não desista, busque ajuda, busque orientação, busque os meios necessários para reconduzir a sua casa ao eixo, para reconduzir a sua família. Não deixa o mal prevalecer sobre a sua casa. Deus te deu essa graça, você tem essa autoridade como pai, como mãe, daquilo que o seu filho e a sua filha recebem, daquilo que o seu filho e a sua filha faz. Então assuma o seu compromisso, assuma a sua responsabilidade, seja pai, seja mãe, seja quem conduz para Deus, quem mostra o caminho e a direção, e o resto Deus faz. Não vamos nada disso. Que Deus abençoe vocês. Estende a mão de vocês sobre essa